Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da bidenização do Lula, né? A esquerda está apavorada com a possibilidade do Lula não poder disputar as eleições em 2026 por estar muito baleado, muito sequelado de questão de saúde, né? E estão falando não porque tem essa narrativa de que o Lula está velho demais, mas tem o rei da Espanha, tem o rei da Noruega, tem não sei que lá, não sei que mais o quem, que tem mais idade do que o Lula e não sei o que lá, porque o Biden estava uma banguela mesmo, estava totalmente quebrado mesmo, e o Lula não está tão lesado quanto o Biden. Eu não sei não, tá? Eu falo para vocês, o Lula é mais lesado que o Biden. É que o Lula não teve um decréscimo de sequelamento cerebral como o Biden, né? Mas o Lula sempre foi sequelado cerebralmente, nunca teve capacidade cerebral para ser presidente da República, né? Enfim, mas o mais curioso dessa história é que o pessoal finge que o problema é a saúde do Lula. Quando não é. O problema do Biden não era a saúde do Biden. O Biden já tinha aqueles problemas todos de saúde na eleição de 2020, né? O problema do Biden foi justamente a inflação nos Estados Unidos. A inflação afetou a popularidade dele. O Partido Democrata quis trocar ele em última hora, achou que trocando ele teria mais chance de ganhar a eleição. No final das contas, a gente nunca vai saber, porque né, a Kamala Harris perdeu e perdeu feio. Né? Será que o Biden teria ganho? Não dá para saber. A verdade é a seguinte, o pessoal finge que a discussão é sobre a saúde do Lula, quando não foi. A bidenização do Lula vai ser pelo mesmo motivo da bidenização do Biden, ou seja, tirar o Biden não foi porque ele estava velho, isso aí esse pessoal não está nem aí. Aliás, eles adorariam lá nos Estados Unidos ter um presidente que não tem cabeça, que né, tirou o cérebro, que não faz nada. Adorariam isso, né? A questão toda é que o Biden foi tirado por causa da inflação e o Lula corre o mesmo risco. Essa notícia foi sugerida por Leno Brega, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal aqui, o Eduardo José Green e o Marco Antônio Carvalho Teixeira, são professores de não sei o que lá e coisa e tal, e estão reclamando muito disso, falando que não, que o Biden e o Lula não tem nada a ver, porque o Maquiavel mudou a análise política ao afirmar que o importante é sempre a verdade dos fatos e não o que se espera que deveria acontecer. Eu não sei não, esse cara leu o Maquiavel errado, tá? Mas não tem problema não, isso aqui, o que ele está fazendo aqui é criticando, está falando que não pode, porque os recentes questionamentos acerca da saúde do Lula, que não são novos, eu não sei o que lá, estão mudando o jogo, a comparação do problema enfrentado pelo Lula com a situação vivida pelo Joe Biden, foi compelido a desistir da sua candidatura à reeleição? Não, não foi compelido não, meu amigo, ele foi obrigado. Eu não duvido nada que a Kamala Harris tenha ameaçado o Joe Biden, se você não desistir, eu faço um impeachment e te tiro daí. Porque lá nos Estados Unidos, a legislação deles lá diz que se o vice-presidente achar que o presidente não tem condições mais de concorrer, né, de trabalhar no governo, ele pode fazer um pedido para o Senado e o Senado aprova a retirada do presidente do governo. E lógico, né, a maioria dos republicanos no Senado ia votar contra o Biden, evidentemente que ia, e tinham muitos democratas que votariam também contra o Biden. Então, ou seja, seria uma espécie de impeachment relâmpago do Biden. Eles, não tenha dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Biden queria concorrer. E digo para você mais, eu acho que o Biden teria um sucesso melhor do que a Kamala Harris na eleição lá. Acho que o Trump ganharia de qualquer forma, mas talvez não ganhasse tão folgado quanto ganhou da Kamala Harris, né? Aqui, ó, os dois episódios acabam sendo tomados como exemplo de uma só questão. A idade avançada de ambos os presidentes os torna frágeis, para não dizer incapazes de seguir governando seus países e não sei o que lá. Não, mas isso é um absurdo, porque não sei o que lá, porque tem o príncipe de não sei aonde, o rei de não sei aonde, e não sei o que de não sei aonde. Aqui. Seria como dizer as populações de democracias como a Itália e a Irlanda, cujos presidentes têm 82 anos, e a Noruega, cujo rei tem 87 anos, que eles são incapazes e deveriam renunciar, para não falar da Rainha Elizabeth. O cara faz uma salada, porque as condições são totalmente diferentes, né? A Rainha Elizabeth, por exemplo, a Rainha Elizabeth, você sabe que a monarquia inglesa é uma monarquia meramente de circunstância, de pompa, né? A rainha não manda nada no final das contas, né? Então ela não precisa se preocupar, ela pode ter 200 anos, pode estar embalsamada, sentada lá no trono, que não tem problema nenhum, né? E a questão da Noruega é a mesma coisa. A Noruega também é um país que é uma monarquia
parlamentarista, ou seja, o rei também não tem que governar nada. Olha a comparação deles, né? A Irlanda tá da merda, inclusive eu acho que a Irlanda o pessoal devia prestar atenção. Vocês já viram o primeiro-ministro da Irlanda? O cara parece um duende, é sério mesmo. Acharam esse cara no fim do arco-íris, realmente. Enfim, a Irlanda está com um problema realmente. Eu acho que esse aqui é um argumento contra a Irlanda. De qualquer forma, o ponto central dessa história toda é que ele está falando que não quer dizer nada, porque a saúde do Lula é diferente e não sei o que lá. Eu acho que a saúde do Lula é pior, né? Em termos de capacidade mental, o Lula está muito aquém do Biden no final das contas. Mas o ponto central dessa história toda é o que eu falo sempre. Não foi o problema de saúde que tirou o Biden da eleição em 2024. O pessoal do Partido Democrata quis tirar o Biden porque achou que ele ia perder para o Trump, achou que teria mais chances com a Kamala Harris. E por que eles acharam isso? Porque o Biden, quando estava no governo, era um presidente fraco. É a história que eu conto para vocês, é a história da esquerda, da onda rosa da esquerda nas Américas e em muitos lugares do mundo, né? A esquerda começou a ver a direita crescendo, aqui no Brasil, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, todo lugar. A direita começou a crescer, né? O Trump ganhou em 2016, o Bolsonaro ganhou em 2018, o Macri ganhou na Argentina em 2014, a esquerda estava se perdendo completamente, estava perdendo o controle, ela via que não tinha mais, não conseguia manipular as massas mais como manipulava tão fácil antes, né? Bateu o desespero neles. Não, temos que voltar ao poder a qualquer custo, né? E fizeram exatamente isso. A eleição do Alberto Fernandes na Argentina foi contestada pra caramba. Os caras fizeram de tudo que podiam e mais 10% que não podia para voltar ao poder. Mesma coisa com a eleição do Biden lá nos Estados Unidos. Vocês viram isso? E aqui no Brasil da mesma forma. O Lula botaram tudo, fizeram tudo que eles podiam para voltar. Eles jogaram todas as fichas para o Lula voltar ao poder. Por quê? Por desespero, porque estavam vendo que estavam perdendo o poder, né? Perderam o poder do povo, não conquistam corações e mentes das pessoas. Mas quem sabe, a gente tendo poder institucional, a gente consegue reconquistar esse tipo de coisa, só que não conseguem. Por quê? Porque geram presidentes fracos, presidentes que não têm apoio da população, presidentes que precisam ficar comprando apoio de todo mundo, né? Precisam pagar as pessoas que ajudaram eles a voltar ao poder, né? O Lula é um caso, o Biden foi outro, o Alberto Fernandes foi outro, e precisam ficar pagando por apoio o tempo todo. Resultado disso, você gera inflação. Foi o problema nos Estados Unidos, não tenha dúvida. O Trump voltou muito em função de que a economia do Biden foi mal vista pelos americanos. A inflação estava muito forte. Ok, a inflação lá sempre é muito menor que a inflação aqui no Brasil, que a inflação na Argentina, mas ainda assim foi uma inflação muito forte para as pessoas lá. E como o pessoal coloca aqui, a inflação afeta a popularidade, não importa o governo do que seja. Isso é uma verdade. A população, quando começa a chegar no supermercado e vê preço subir, não gosta disso. Não importa quem que seja, qual seja a explicação. Ah, mas a culpa é da mudança climática, a culpa é de não sei o que lá e coisa e tal. O fato é que o Lula tem um problema. É o mesmo problema que tinha o Alberto Fernandes na Argentina, é o mesmo problema que tinha o Biden nos Estados Unidos. E existe um risco, é inevitável isso, de chegar a 2026 e o próprio PT, a própria esquerda perceber que, cara, não tem jeito, né? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, essa discussão sobre o Lula ser substituído em 2026 não tem nada a ver com a saúde. A saúde, esse pessoal tá pouco cagando. Ah, o Lula tá lá babando e não falando coisa com coisa. Que diferença faz? O Lula sempre babou e nunca conseguiu falar coisa com coisa mesmo. Ninguém tá nem aí para isso. O problema é trocarem por conta da inflação. Foi o que aconteceu com o Biden, é o que pode acontecer com o Lula, que é a bidenização do Lula também. Outra coisa muito engraçada é esse pessoal fingindo que não tem paralelos entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Porque, porra, olha a história dos Estados Unidos e do Brasil nos últimos anos. Ah, o Trump ganhou lá, Bolsonaro ganhou aqui. O Trump foi tirado lá em 2020 com eleições questionáveis, aí teve o 6 de janeiro, que invadiram o Congresso e arrumou uma confusão danada, teve investigação e coisa e tal. Agora o Trump voltou e está investigando todo mundo que fez a investigação do 6 de janeiro. Vocês sabem, né? Os comitês do 6 de janeiro lá vão ser agora criminalizados, eles vão responder por crime, né? Aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Eu não sei se vai acontecer em 2026. Por quê? Porque a gente tem uma diferença entre os Estados Unidos, que é a questão do STF. Lá, o STF deles está quietinho. Aqui, o nosso STF praticamente assumiu o governo do Brasil. Quem está governando é o STF, né? Então, ou seja, talvez seja diferente nesse aspecto aqui no Brasil, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai chegar o dia em que todas essas pessoas, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Lula, o pessoal da Rede Globo, da Folha, esse pessoal todo que foi, não, que sem anistia, que não, que é dona de casa que escreveu com batom tem que ser 17 anos de cadeia mesmo.
esse pessoal que está fazendo essas coisas vai responder é inevitável. Eu não sei quando é que vai acontecer, mas que vai haver um retorno nisso daí, vai. Por quê? Porque é uma questão de justiça, é um absurdo o que eles estão fazendo, todo mundo vê que é um absurdo. Esse pessoal perdeu contato com a realidade. Mas o ponto é, a história dos Estados Unidos e do Brasil são muito parecidas, são muito iguaizinhas nesses aspectos, né? Então, o pessoal está apavorado com a bidenização do Lula, e querendo dizer que não porque a saúde do Lula é uma saúde de ferro, porque as coxas do Lula são fantásticas e não sei o que lá e coisa e tal. Esquece, meu amigo. Não foi o problema de saúde que tirou o Biden, foi a inflação. E vai ser a mesma coisa que vai tirar o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.